Olá, irmãos. Paz e graça. Eu quero falar um pouco mais sobre a oração, esse meio de graça maravilhoso que Deus nos deixou para que nós tivéssemos mais comunhão e um relacionamento melhor com Ele. Todos os grandes homens dentro do cristianismo eram homens de oração. Paulo era um homem de oração. O apóstolo Paulo era um homem de oração, mas por que Paulo orava? Efésios capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo agradecia pelos irmãos de Éfeso e intercedia pela vida deles. Continuando o texto. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibas qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Sabedoria, conhecimento, entendimento, esperança. Essas coisas que eram o foco da oração de Paulo. Paulo não orava como um homem comum. O homem comum ora por sua esposa, por seus filhos, pela igreja, pela saúde, pelo trabalho. Não é errado, não está errado orar por essas coisas. Mas parece que Paulo orava além disso, né? Paulo orava para que os olhos do coração dos crentes fossem iluminados, para que eles conhecessem a esperança. O que seria de nós nesse mundo sem esperança? Precisamos ter esperança. Nós somos tentados, somos provados, cansamos, nos afligimos, nos entristecemos. Precisamos enxergar a esperança. O que seria de nós sem a esperança? A esperança da nossa vocação, da nossa herança no corpo de Cristo e a vinda do nosso Salvador, quando Ele virá nos buscar para reinar com Ele eternamente, num reino cheio de glória, num mundo perfeito, onde não haverá dores, não haverá problemas, não haverá nada que nos aflija. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos iluminar e nos proporcionar entendimento sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Quando os olhos dos nossos corações são iluminados, nós entendemos que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é perfeito. Nós entendemos que Ele é um Deus maravilhoso, que Ele é magnífico. Já não sentimos prazer em desagradá-lo. Ao contrário, quando nós conhecemos Deus e conhecemos a santidade, o poder e a glória e a majestade dele, nós passamos a querer agradá-lo. E daí nós evitamos as coisas que Deus não gosta. Quando nós oramos, nós falamos para Deus ou nós falamos com Deus? Quando nós oramos, nós fazemos um discurso para Deus ou nós conversamos com Ele?
Deus é nosso Pai. Existem muitos crentes que são fracos, que ainda são imaturos. Por que que isso acontece? Porque falta conhecimento, falta entendimento da palavra de Deus e falta uma vida constante de oração. Uma vida constante de oração, baseada na palavra de Deus, traz crescimento, traz maturidade, traz paz, alegria e traz esperança. Agora, se nós não temos uma vida baseada na palavra de Deus, não temos uma vida de oração, nós precisamos ser reconstruídos. Precisamos ser mudados, renovados. Isso só acontece quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando entendemos e quando oramos segundo a vontade do nosso Pai. Não foi assim que Jesus Cristo nos ensinou? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Muitas vezes nós oramos segundo a nossa vontade, buscando coisas de Deus, sem ter um relacionamento pessoal, sem ter comunhão com Ele, somente por necessidade, Quando oramos constantemente e de forma correta, as nossas emoções são reconfiguradas em nós mesmos. E saímos mais fortes dessa conversa com o nosso Pai. Às vezes somos atacados e quando vamos orar, queremos nos defender das dificuldades, queremos nos defender das acusações, justificar os nossos erros, justificar as nossas imperfeições, justificar a nossa falta de amor. Nós devemos assumir as nossas culpas, não justificá-las, assumi-las diante de Deus. Precisamos parar de falar as coisas para Deus, mas falar com Deus. Nós não fazemos um discurso para Deus, mas nós conversamos com Ele. Por que as pessoas oram? Por necessidade? Por ansiedade? Ou elas oram porque amam o Senhor? Oram por amor a Deus, porque querem estar com Ele, passar um tempo em comunhão com o Pai. Algumas pessoas oram pela ansiedade provocada pelas circunstâncias da vida, pelas dificuldades, por causa dos problemas. Querem coisas e mais coisas. Acham que Deus pode suprir as suas necessidades se pedirmos em oração. E Ele pode. Mas esse é o foco. Oramos porque temos problemas e queremos ajuda de Deus para resolvê-los? Podemos orar assim, mas podemos ir além disso. Há pessoas que desenvolvem uma vida de oração, numa relação mais íntima com Deus. As pessoas que realmente se sentem filhos de Deus não oram porque estão ansiosas, não oram porque precisam de coisas, mas sentem necessidade de orar, de passar um tempo com o Pai. Oram porque querem falar com Deus. Não pedem nada,
só adoram, louvam e glorificam o Criador. Existem pessoas que sentem prazer em orar, e nós precisamos sentir prazer. Prazer em estarmos juntos com o nosso Pai. Não orar por ansiedade ou por necessidade de coisas, mas para querer estar com o Pai. Não com uma lista de desejos ou de necessidades, mas com o coração aberto para ter um relacionamento pessoal, íntimo, para estar em comunhão com o Criador. Existem dificuldades para orar. Parece que todos nós temos momentos difíceis, momentos que não conseguimos orar, momentos que começamos a orar e não sentimos nada, não temos palavras, não sentimos nem a presença de Deus. Mas não se aflija, isso faz parte da experiência da oração. O coração do homem está longe de Deus. O coração do homem, na maioria das vezes, está vazio e é preciso atravessar esse vazio. Quando oramos, nós enfrentamos essa dificuldade, esse vazio, e não é fácil atravessá-lo. É preciso ter coragem, é preciso ser perseverante, insistir, lutar. A oração é um ato de coragem. Nós, talvez por causa do pecado, ou pelas aflições, por causa das coisas desse mundo, andamos vazios espiritualmente e nem nos damos conta disso. Achamos que estamos derramando azeite. Mas quando vamos orar, percebemos a grandeza e a majestade de Deus e o quanto nós somos pequenos, fracos e vazios. Isaías 64, 7 dizia: e já ninguém há que invoque o teu nome e que desperte e te detenha, porque escondes o rosto de nós e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Nós somos pecadores e Deus é santo. E não é fácil termos um relacionamento pessoal, íntimo com Ele. Temos uma luta para nos apegarmos com Deus, pois parece que estamos vazios, distantes e temos dificuldades. É difícil orar, mas deixar de orar e deixar de reconhecer quem é Deus e deixar de tratá-lo como Deus. Não orar é pecado contra a glória de Deus. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Samuel falou isso. Antes ensinarei o bom e direito caminho. Temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração. Samuel sabia que tinha a obrigação de orar pelo povo. E nós também temos obrigação de orar uns pelos outros. Tiago 5,16 fala isso. E devemos, segundo 1 Tessalonicenses, orar sem cessar. E buscar orar do modo correto. Qual que é o modo correto? Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Oramos por nossas necessidades, mas principalmente de acordo com a vontade do nosso Deus. E a vontade dele é que venha a nós o reino dele.
Oramos pela palavra, pelos perdidos, pelos fracos, pelos pobres, pelos oprimidos e depois por nós. Amém? Deus abençoe todos vocês e toda honra, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém.